um pouquinho sobre o racismo no Brasil, né? Que aí a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? E, gente, isso aqui, quem não se lembra, né? Quando aquela repórter, né, apresentadora do Jornal Nacional, né? Ela apresentava a sessão de clima, que é a Maju Coutinho, e ela sofreu tanto preconceito na época, até hoje sofre também, né? Mas antes ela apresentava aí a questão do clima no Brasil, o tempo no Brasil, e aí ela recebia muitos termos, né, depreciativos, muitas ofensas, tá? Por ela ser negra, né? E a gente teve uma charge em 2015 do RIPS, né, que ele mostrava isso aí, olha, né, a temperatura no Brasil estava quente, né? Eram grandes tempestades de intolerância, de racismo, de ódio, de ignorância, de fascismo, e a Maju Coutinho tinha que lidar com isso tudo. Até hoje, não somente ela, mas todos os negros no Brasil que tentam, né, aí, subir na vida, ter uma melhor condição, vai sofrendo preconceitos também. Então, seja o negro que é pobre, favelado, né, que fica na periferia, nas comunidades, né, ou morador de rua, né? Então, quanto mais pobre, mais ele sofre preconceito, tá? Mas também quando esse negro, ele tenta, né, essa negra também, tentam subir posições na sociedade brasileira, também, infelizmente, vão sofrendo preconceitos e racismos e discriminações, tá? De várias formas. Bom, gente, o racismo, né? O racismo é uma tendência do pensamento, né, do modo de se pensar, em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores uma das outras, tá? Onde aí as pessoas têm a convicção de que alguns indivíduos, tá? E as suas características, né? Nariz, cabelo, lábios, né? Cor da pele, que algumas características são superiores a outras, então as pessoas que possuem as características dos brancos, né, são superiores às pessoas negras, e o racismo, embora não seja uma teoria científica mais, né, mas é um conjunto de opiniões pré-concebidas, ou seja, de onde vêm os preconceitos, e aí essas opiniões pré-concebidas têm a função de desvalorizar, né, ou de valorizar diferenças biológicas. Então, infelizmente, né, você está, às vezes, lá no ponto do ônibus e chega um menino e, por ele ser de pele mais escura, cabelo crespo, às vezes a pessoa pode imaginar que ele pode ser alguém que vai roubar, né, que é um ladrão, um pivete. E se fosse um menino branco, com cabelo lisinho, lourinho, olho clarinho, não teria aí essa mesma percepção de fosse um pivete, que fosse um ladrão, alguém que ia roubar. Muitas vezes você vê um menino negro na rua sozinho à noite, por exemplo, um menino de 10 anos, você pensa que é um menino de rua. Se você vê um menino branco, lourinho, de olho azul, 10 horas da noite na rua, você pensa que é um menino que está perdido, né? Então, essas noções, tá, são noções aí infelizmente, de preconceito que nossa mente já está, né? A gente já traz essas noções, tá? Isso tem a ver com racismo, né? Então, a discriminação por causa da cor da pele, do tipo de cabelo, tamanho dos lábios, né? Nariz também, diferenças culturais, de religiões, de costume, né, gente? Felizmente, a pessoa, só por ela ser de religiões de matriz africana, né, por exemplo, candomblé, umbanda, né, e outras, ela vai sofrer um preconceito, né? E aí é interessante, porque mesmo se a pessoa for pessoa branca, mas se ela frequenta, né, uma religião de origem africana, de matriz africana, ela vai sofrer o preconceito, tá, por estar seguindo uma religião que não é a religião dos brancos no Brasil, tá? Então, nós temos também isso. Aí nós temos alguns quadros, não é o nosso foco agora também aprofundar, depois a gente precisa também até, nas nossas próximas aulas, nós vamos ter isso sobre gráficos, tabelas, né? Então, a gente não vai entrar na discussão agora sobre isso, mas a gente vai ter uma aula lá para frente aqui que a gente vai aprofundar esses temas, mas é interessante mostrar aí, tá? Essa questão, alguns dados aí sobre o Brasil e a questão da população negra no mercado de trabalho, tá? Então, veja aqui, ó, na taxa de desocupação, né?
Então, os negros, eles têm aí um maior índice, tá, de pessoas que estão sem emprego, sem ocupação, sem trabalho, né? São pessoas desempregadas, ou seja, o desemprego atinge no Brasil mais as pessoas negras. Não é só porque elas não querem trabalhar, viu, gente? Mas é porque elas sofrem preconceito, né? O dono do supermercado, o dono da farmácia, chegam duas pessoas para ele contratar, e aí uma pessoa branca, uma pessoa negra, né? Infelizmente no Brasil, no geral, né, se escolhe a pessoa branca, tá? E entre as negras, entre as mulheres, né, as mulheres negras sofrem, né, o preconceito. E se vocês olharem, em geral, entre homens e mulheres, como as mulheres sofrem um preconceito maior que os homens, porque tem o machismo também no Brasil, então, nós temos aqui o quê? Entre os negros homens e negras mulheres, o caso delas fica pior ainda do que para os negros homens, tá? Então, entre brancos e negros, você tem o preconceito maior contra os negros, mas dentro da população negra, entre homens negros e mulheres negras, as mulheres negras sofrem mais do que os homens negros, né? Infelizmente. Bom, então vejam que, mesmo que a população negra seja maior do que a população não negra, né? Brancos e amarelos, nós temos a maior parte da população, né, com ensino superior são de brancos aqui, de não negros, tá? E a maior parte da população ocupada com ensino superior, tá? Que existe formação também de negros aqui, ó. Desculpa, de brancos, de não negros, tá? Aqui, rendimento médio por hora, né? Esse quadrinho aqui da direita aqui, ó. Então, você vê que por hora, no Brasil, por hora de trabalho, o branco recebe R$19 por hora, tá? O homem branco. E a mulher branca, R$17 por hora. Já o homem negro, R$11 por hora. E a mulher negra, R$10 por hora. Lembrando aqui, gente, que negro que eu tô falando aqui são os pretos e as pessoas pardas, né? Morena de pele, tá? Se você tem a pele, né, de cor mais marrom, morena, tá? Ou preta mesmo, né? Você, quanto mais for aí, né, a sua cor, né, mais forte, né, menores condições, tá, de qualidade de vida você vai tendo no Brasil. Infelizmente, né, é um traço triste da nossa população brasileira, tá? Infelizmente, é uma característica triste do Brasil, tá? Quanto mais se traz, né, a marca do africano, né, no seu corpo, mais você sofre preconceito, mais você, tá, é deixado de lado aí no mercado de trabalho, né, no olhar, né, das pessoas, tá bom? Então, nós temos aqui algumas características, né, igual eu falei, não vou entrar em tudo aqui agora. Outra coisa também, o racismo, por exemplo, nós temos aqui, ó, na violência, né, até na violência, não só na violência do dia a dia, mas também na violência policial, tá? Então, aqui, ó, vamos dizer, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, tá? Então, aqui em 2014, para cada um não negro morto, tá? 2,4 indivíduos negros ou pardos sofreram homicídio. Então, a cada 4 pessoas que morriam, tá? Em 2014, hoje é mais ou menos isso, né? Também. Então, a cada pessoa que morre, um é branco, tá? E aí 2,4 são negros e pardos, tá? Para cada um, quase 2,4 aí, negros e pardos sofrem homicídio. Ok, gente? É uma situação muito triste, né? Bom, então, no caso de futebol, no caso de esporte, né? Que a gente percebe, olha, em 2015, tá, foram contabilizados 41 casos de discriminação nos esportes do Brasil, tá? Sendo 37 relacionados ao futebol e 4 demais esportes. Então, a gente vê aí, ó, que aquela coisa de, né, falar, o negro, macaco, etc e tal, ok? Então, isso tudo aí é preconceito e é muito triste, né? Bom, gente,
nós temos aqui, no caso, por exemplo, em Belo Horizonte, aqui, ó, preconceito, caso de racismo atendido pela ONG SOS Racismo, né? Tem uma ONG SOS Racismo. Então, nós temos aqui, ó, que dos 112 casos que essa ONG, tá, recebeu, 30% aqui, desculpa, tem a ver com casos de preconceito no ambiente de trabalho, e 70% dentro da escola. Infelizmente, gente, a gente vive num ambiente escolar em que você tem aí o grande problema do racismo, tá? E desse total de casos, só 20% teve uma punição ao culpado, infelizmente, tá? Nós temos aqui, né, quando você sofre, tá? Você, o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, qualquer um de vocês, tá? Que estão vendo aqui a aula agora. Então, se você sofrer um preconceito, tá, gente, uma discriminação, tá? Ato de racismo contra você, como que você deve fazer? Aqui, ó, acionar a polícia militar para tentar fazer o flagrante, tá? Registrar o boletim de ocorrência, o BO, em qualquer delegacia, tá? Mais próxima de você. Aqui em Itabira nós temos a delegacia, você vai lá, ok? E você pode estar falando aí, olha. Nós temos a questão da injúria e do racismo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso aqui, mas aqui, ó, injúria é quando você sofre de alguém, né? Quando alguém chega para você e ofende você por causa da sua cor de pele, raça ou etnia, tá? A injúria é qualificada pelo elemento racial. Já o racismo é alguém impedir você de entrar no restaurante, né, ou não aceitar você a entrar na escola, ou você não pode entrar na padaria, ou qualquer coisa por causa da sua raça, tá? Isso é o racismo. Então, está impedindo aí o direito de ir e vir, né? E o racismo no Brasil, gente, é um crime que a pessoa vai ser presa, né? Bom, mais dados tristes, né? No Norte e Nordeste tem maiores aumentos taxa de homicídio e pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos, tá? Infelizmente. E tem crescido aí o homicídio de pessoas negras, tá? E os jovens, infelizmente, morrem cada vez mais cedo. Infelizmente, né, gente? Bom, gente, nossa, vamos... é um tema longo, né? Essa aula aqui, a gente vai aí continuar aqui, pegar minha aguinha, e dê uma olhadinha essa questão, né, gente? Isso são leis do Brasil no século XIX, tá? Vejam só. No Brasil, gente, a gente fala hoje, né, de lei contra o racismo, que a gente tem lutado contra o racismo, mas se vocês voltarem aí a 100 e poucos anos atrás, gente, no Brasil, nós tínhamos leis que eram leis racistas, tá? Ou seja, o governo brasileiro, né, os políticos brasileiros, já teve épocas que eles criaram leis racistas, tá? E era bem declarado, né? Olha aí, em 1854, existia a lei, né, um decreto em 1331, tá? 17 de fevereiro, em que estabelecia que as escolas públicas do país não poderiam, tá, admitir a entrada de escravos negros, era proibido negros, tá, nas escolas públicas do Brasil, né? E a previsão de instrução para adultos negros dependiam da disponibilidade dos professores. Então, escravos negros eram proibidos e adultos negros que queriam, né, aprender alguma coisa, que eram livres, digamos assim, tá, teria que ser livres, né? Dependeria se o governo quisesse alguma coisa, né? Em 1878, fala que os negros só podiam estudar no horário noturno. Imagina só, gente. É absurdo, né? Então, isso sim, era, enfim, 1 milhão, né, que conseguia aí o estudo. Né? Mesmo assim, nessa época, a gente tem alguns nomes de alguns negros no Brasil, né, que por N aí conjecturas de fatores, né, por várias coincidências, sorte, luta, determinação, estratégias políticas pessoais, um outro negro, pardo, né,
conseguiu aí alcançar, né, uma escolaridade interessante, conseguiu entrar aí na faculdade, e conseguiu ser advogado, médico, isso há mais de 100 anos atrás, mas infelizmente eram casos raríssimos, né, gente, porque você tinha leis que praticamente proibiam aí dos negros estudarem, crescerem na vida. Isso sem falar em votação, né, gente? Praticamente era proibido para o negro votar. Né? Era proibido para o escravo votar. Depois só era permitido votar, né, participar da eleição, quem tinha determinada renda. Então o negro não tinha renda na época, então era impossível. Tá? Gente, com as lutas dos negros, movimentos sociais, movimento negro, né, e com a conscientização brasileira, aos poucos isso foi mudando, né? E aí, em 51, por exemplo, a gente teve a lei, isso já, né, em 1951, há 70 anos atrás, tá? Uma lei que finalmente tornava aí uma contravenção penal a prática de atos, tá, de preconceito de raça ou de cor, tá? E mais fortemente, né, agora com a Constituição de 89, tá, a gente conseguiu colocar aí de forma mais forte, né, já tinha também essa prescrição em outras constituições, mas na Constituição Federal de 88, tá, que é a nossa lei maior no Brasil hoje, tá, o racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Então a pessoa ela não pode pagar para depois sair, se ela for acusada como a praticante do crime de racismo, ela é presa, tá bom? Reclusão, sem poder aí pagar para ser, né, pagar fiança para sair, tá? Nós temos também a lei, né, que foi a lei contra o racismo, né, 7.716, tá, de 89, um ano depois da Constituição, e essa lei é que ela vai aí, tá? Essa lei funciona até os dias de hoje, tá? É uma lei que se você quiser, eu posso passar para vocês depois. É uma lei que fala, tá, que são punidos no Brasil atualmente todos os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, não pode negar emprego para pessoa negra, tá? A lei fala que não pode, embora as pessoas fazem isso, igual eu falei com vocês, hoje em dia ainda as pessoas fazem, mas isso é proibido, é crime. Então, se você soube de alguma coisa, se você passou por isso, pode, né, acionar a polícia, fazer lá o boletim de ocorrência, como eu falei com vocês, tá? Então, é proibido, né, recusar ou impedir o acesso a qualquer estabelecimento, tá? Se você vai entrar numa loja, no shopping, segurança chega e barra você, porque você é negro, é negra, é pardo, é moreno, né, por causa da pele, você pode sim processar, tá bom? Então, aí, olha, tem aí, né, a questão de proibir o ingresso do aluno em escola, proibir receber vocês em hotel, né, por causa da sua cor, por causa da sua raça, tá? Proibir clube, centro esportivo, salão, cabeleireiro, barbearia, tá? Cinema, aviões, ônibus. Então, em qualquer lugar no país, ok? Proibir até casamento. Então, você chega assim e fala, não, você não vai casar com meu filho, não, porque você é negro. Você vai casar com minha filha, não, você é negra. Isso é racismo, isso é crime, que é inafiançável, tá? Que pode ser aí, levado à justiça. Tá bom, gente? Então, guardem isso, tá? A questão da religião também, tá? É muito importante. Então, guardem isso, lembrem sempre disso, tá? Se você quiser a cópia disso aqui, a gente pode passar para você. Na internet tem, né, inúmeros sites que mostram sobre isso também, tá? Então, veja aí. Olha só, injúria racial. O que é injúria racial, né? Ofender alguém com base na sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. Você é macaco com banana, você é negro, macaco, etc. Isso aí é crime. Então, isso aí é possível de levar na justiça, fazer um BO, ok? Bom, gente, discriminação e preconceito, como eu falei, né, também é crime,
penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão, tá? Não aceite. Se você viu alguém falando também, não aceite também, tá? E vamos lutar contra o racismo. Tá, gente? Vamos, para a gente começar a fechar essa parte do racismo, vamos ver, então, as 10 maneiras de contribuir para uma infância sem racismo, gente. Essas 10 maneiras foram colocadas pela Unicef, pela ONU, tá? E são muito interessantes para que a gente pratique aí, tá bom? Não sei se dá para vocês estarem vendo aí, porque parece que, né, aqui nós tivemos um probleminha de formatação. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu consigo de forma melhor. Cadê? Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo. Vou dar o zoom aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá. Isso. Tá aqui. Calma. Eu queria que vocês lessem aqui, entendeu? Então, vamos ver aqui se vai dar certinho. Isso. Tá. Já sei. Acho que tem uma forma melhor para que a gente não fique, né, assim. Acho que tem uma forma melhor aqui, peraí. Desculpa, viu, gente? Questão de formatação mesmo aqui. Bom, deixa eu só ver aqui, acho que tem uma forma melhor. Eu vou tirar essa parte aqui. Aí, acho que agora ficou melhor. Bom, então vamos voltar lá. Aí, agora ficou melhor. Bom, então, 10 maneiras aqui, tá, gente? Para contribuir para a infância sem racismo. Então, primeiro, olha, isso é o que nós, professores, né, que as escolas têm que fazer, tá? Temos que fazer, e que vocês, crianças, adolescentes, alunos, tá? Vocês podem pedir, tá? Lutar também para que vocês recebam educação assim, tá bom, gente? Então, aqui, ó, olha o que nós temos que fazer, a escola, professores, né? E os pais também, tá? Você que é pai, você que é mãe, que está vendo aqui nossa aula, veja só, né? E nós devemos educar as crianças para o respeito à diferença, né? Essa diferença está, né, nos tipos de brinquedo, nas línguas faladas, nos vários costumes entre os amigos, as pessoas de diferentes culturas, raças e etnias. As diferenças, gente, enriquecem o nosso conhecimento, tá? Segundo, textos, histórias, olhares, piadas e expressões podem ser estigmatizantes com outras crianças, culturas e tradições, tá? Então, você também, gente, não faça piadas, não, né, histórias, expressões que pode, né, causar bullying, né, que sejam bullying para outras crianças, tá bom? Então, você tem que ficar indignado se você viu alguém fazendo isso, tá? E ficar sempre alerta se isso acontecer, tá bom? Olha aí. Não classifique a outra pessoa pela cor da pele. O essencial você ainda não viu, tá? Lembre-se que o racismo é crime. O essencial está dentro de nós, gente. O essencial está lá no coração, está lá na nossa mente, tá? Então, vamos lá. Se o seu filho, sua filha, se seu irmão, se você foi discriminado, né, gente? Se o seu irmão, sua irmã, seu amigo foi discriminado, tá? Lá na escola, na rua, tá? Abrace-o, apoie-o, mostre que a diferença entre as pessoas, tá? É legal, cada um, é legal ser diferente, tá? Essa diferença, ela existe, né? Também não adianta a gente falar que todo mundo é igual, assim, de característica e que não existe diferença. Existem sim as diferenças, porém as diferenças não podem, tá? Ir contra nossos direitos. Os direitos são iguais, tá? Mas as pessoas são diferentes. Diferentes de raça, de etnia, de traços, de olhos, de cabelo, de cor. Somos diferentes todos. De cultura, né? Porém, nós temos direitos iguais. Então, todos são iguais perante a lei, através do direito. Todos têm direito de ter a profissão que quiserem, de ter aí a escolaridade que quiserem, né? A religião que quiserem. Isso aí é igual. Agora, cada um é diferente, né? Tem um nariz diferente, tem um rosto diferente, tem uma boca diferente, tem orelha diferente, tem olhos diferentes, tem a cor dos olhos diferentes, não é verdade? E aí as pessoas têm que ser valorizadas pela sua diferença, tá? Então, cada um é diferente, porém tem que usufruir dos direitos igualmente.
Toda criança tem o direito de crescer sem ser discriminada, viu, gente? Então, aí, ó, aconteceu alguma coisa? Denuncie. Em todo caso, em todos os casos de discriminação, busque defesa do Conselho Tutelar. Vocês conhecem, não conhecem o Conselho Tutelar? Pai, a mãe, vocês conhecem o Conselho Tutelar? Então, você viu uma discriminação na sua sala, na sua escola, na internet, na rua, tá? Contra uma criança, por exemplo, você fala para o seu pai, para sua mãe, tá? Olha, vamos lá no Conselho Tutelar, tá? Que eles estão aí, se for criança, no Conselho Tutelar, tá bom? Se for pessoa adulta, na delegacia, tá? Ouvidorias do Serviço Público na OAB, nas delegacias de proteção, tá? Então, a discriminação é uma violação de direitos, gente. Bom, outra coisa que nós devemos fazer, né? Proporcionar e estimular a convivência de crianças de diferentes raças e etnias, tá? Nas salas de aula, nas brincadeiras e em qualquer outro lugar, ok? Gente, valorize e incentive, tá? Valorize e incentive o comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à diversidade étnica e racial, gente, tá? Se você tem um avô ou avó negra, né? Ou de uma raça diferente de você, às vezes você é negro e tem um avô ou uma avó branca, né? Valorize, tá, gente? Abrace, né? Valorize o vovô, valorize a vovó, o tio, a tia, tá? Sejam eles negros ou brancos. Então, assim, a gente tem que agir sem preconceito, tá bom? E, gente, hoje em dia, até a gente estava vendo isso, né? Agora há pouco aí, muitas empresas estão revendo sua política de seleção de pessoal com base na multiculturalidade e na igualdade racial, tá? Procure saber se o local onde os seus pais trabalham, onde seus irmãos trabalham, participa também dessa agenda mundial. No mundo inteiro, hoje em dia, grandes empresas estão, tá, valorizando a diversidade racial. No caso do Brasil, a gente teve agora, né, esses dias, a polêmica, que muitas pessoas falaram que é racismo, polêmica, em que uma empresa, acho que chama Magazine Luiza, fez uma seleção só para negros, né, treinamento só para negros. Isso, gente, é muito interessante. Por quê? Porque eles olharam para a loja Magazine Luiza e viram que a maioria dos gerentes, dos chefes, né, dos diretores, eram todos brancos. Isso não é racismo, não, gente. Isso já é um racismo, infelizmente. Né? Então, o que a Magazine Luiza fez? Começou a trabalhar aí essa seleção, tá, para auxiliar aí, tá, para ajudar, né, a igualdade racial dentro da empresa deles. Então, começou a trabalhar com negros para cargos onde não existiam negros, tá bom? Para ocuparem, né, cargos onde aí você tem um número muito pequeno de negros. E isso causou, né, de muitas pessoas, que isso é um absurdo, racismo reverso. Não é, viu, gente? Não é racismo reverso. É, na verdade, uma forma de reparação, tá? De anos, né, de décadas, de séculos aí de exclusão. Infelizmente, nós vimos que lá, mais de 100 anos atrás, existiam leis contra os negros. E agora a gente está fazendo, então, uma coisa que se chama reparação histórica, tá? Que são algumas leis, né, como as cotas também nas universidades, né, são todas medidas boas, positivas. Por quê? Porque promovem aí, né, ao longo das décadas, dos anos aí, vai promover uma igualdade de oportunidades para negros e brancos na sociedade, tá? Igualdade sempre. Bom, gente, então, órgãos públicos de saúde e de assistência social estão trabalhando com rotinas de atendimentos sem discriminação para famílias negras e indígenas, tá bom? Você pode cobrar essa postura dos serviços de saúde e serviços sociais da sua cidade. Valorize essas iniciativas. E, gente, e para fechar, sobre as escolas são grandes espaços de aprendizagem. Em muitas delas, as crianças e adolescentes estão aprendendo sobre a história e a cultura dos povos indígenas e da população negra, tá? E também como enfrentar o racismo, igual hoje, que agora, não é isso? Então, ajude a escola, né, dos seus filhos, e a sua escola, a escola dos seus irmãos, tá? A também adotar essa postura, ok, gente? Então, por uma infância sem racismo, por dentro, né, dentro da gente, todos nós somos a mesma cor, né? Diga não ao racismo. Só para lembrar, mês que vem nós estaremos entrando aí no mês da consciência negra no Brasil, tá? Lembrar a resistência do povo negro
para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão, tá?